Salve, salve galera! Agora é oficial. O mito tricolor Rogério Ceni é o novo comandante técnico do Mengão. Será que o Flamengo acertou ao contratar Rogério Ceni? Será que Rogério Ceni fez a escolha certa aceitando a proposta do Mengão? Confere nesse vídeo aí minha opinião e meus comentários. Galera, o futebol tem muitas coincidências e algumas vezes nos surpreende. Primeiro, há 3 anos, Rogério Ceni era demitido do São Paulo, um pouco mais de 3 anos, em 3 de julho de 2017. São Paulo perdeu uma partida para o Flamengo por 2-0 e, consequentemente, Rogério Ceni foi demitido do cargo de treinador do Tricolor. Nesse dia, Rogério Ceni teve aí um dos primeiros baques de sua carreira, que após 25 anos como jogador, após se preparar para esse desafio, Rogério Ceni teve algumas adversidades em relação ao planejamento que a diretoria de São Paulo apresentou para ele, e a saída de muitos jogadores e de algumas peças fundamentais para o São Paulo levaram ao desempenho ruim em algumas partidas e, consequentemente, a demissão de um trabalho de pouco mais de 6 meses do Rogério Ceni frente ao São Paulo. 3 anos depois, o Flamengo já tinha demitido 8 técnicos, escute bem, 8 técnicos após 3 anos. Ou seja, muita água rolou e muita gente passou pelo comando técnico do Flamengo nesse período. Flamengo, claro, o ano passado teve um ano primoroso, com grandes títulos, o Jorge Jesus com um trabalho aí de mais de 80% de aproveitamento, algo que é impressionante para o futebol, mas também ao longo desse período, técnicos com mais de 60%, 70% de aproveitamento perante o Flamengo tiveram aí o seu trabalho interrompido por decisões da diretoria. Isso é bom? Isso é ruim? São fatos. Falando de Rogério Ceni, nesses 3 anos, ele conseguiu levar o Fortaleza para outro patamar dentro do futebol brasileiro, com um título impressionante de uma Série B, com um trabalho excelente, com títulos expressivos no Nordeste, como 2 campeonatos cearenses e uma Copa do Nordeste. Então, com uma carreira irretocável perante o comando técnico desse clube. Teve uma passagem também, assim como a do São Paulo, que foi triste para a carreira do Rogério Ceni, que foi aquela passagem rapidíssima, menos de 3 meses, pelo Cruzeiro. Rogério Ceni foi convidado para um projeto também de recuperação da equipe, mas, como a gente sabe, muitas coisas mudaram aí na cabeça da diretoria nesses 3 meses e fatores escusos para o planejamento e para a realização de um trabalho dentro de um clube levaram à demissão do Rogério. Segunda decepção na carreira nesses 3 anos que passaram. Aí Rogério Ceni voltou para o Fortaleza e a gente já sabe, a temporada 2020 está muito bem. O ano passado fechou o Campeonato Brasileiro na melhor posição da história do Fortaleza, levando o time a uma inédita participação no Campeonato Internacional, que foi a Copa Sul-Americana. E nesse início de temporada, Rogério Ceni muito bem à frente do time, colocando o Fortaleza aí para brigar na parte de cima da tabela, oscilando entre as posições, mas colocando sempre Fortaleza aí próximo aos 10 melhores times do campeonato. E o Flamengo, após a saída de Jesus por uma decisão pessoal, trouxe, depois de um processo seletivo muito bem feito, como a diretoria do Flamengo fala, mas que se provou que não foi necessariamente isso, trouxe Domenech Torrent, que ficou à frente do clube um pouco mais de 3 meses, mas comandou apenas 26 jogos o time. E, com um aproveitamento de 64%, foi demitido nessa semana. Olha outra coincidência, Domenech foi demitido após o 2º jogo contra o Atlético Mineiro, ou seja, poucas vezes o Domenech enfrentou o mesmo time no comando do Flamengo. Então, com 26 jogos, um aproveitamento de 64%, o Flamengo demite o técnico espanhol. Rogério Ceni, quando passou por isso, fez críticas à diretoria do São Paulo, à diretoria também do Cruzeiro, por tomarem decisões que são questionáveis, e eu concordo. É muito clara a falta de planejamento e a dificuldade em os dirigentes manterem o plano e apresentarem ao comando técnico da equipe as peças do tabuleiro que vão levar o clube a buscar os seus objetivos. Então, Rogério Ceni aceita neste momento o convite do Flamengo, que cheira e que pode ser considerado por muitos como uma decisão parecida com a que ele tomou quando foi para o Cruzeiro,
nem tanto quanto o São Paulo, porque o Rogério Ceni assumiu o time no começo da temporada, em 2017, mas que também mostra que problemas de planejamento dentro dos clubes brasileiros, que é uma coisa crônica que nós sempre falamos no canal, são recorrentes e que levam à demissão de muitos técnicos. E como eu disse, vou recapitular, em 3 anos o Flamengo demitiu 8 técnicos. Coincidência? Todos eles com aproveitamento acima de 60%. Menos o Rueda, que foi demitido em 2017 com aproveitamento de 54%. Então, galera, Rogério Ceni chega num clube que nos últimos 3 anos, mesmo com uma gestão que é elogiada por muitos, é um clube que não tem valorizado tanto o trabalho dos técnicos e tem demitido praticamente todos os treinadores com menos de 50 jogos, menos o Jorge Jesus, que aí chegou a pouco mais de 50 partidas, mas que ele optou em sair, não foi uma decisão da diretoria. Então, Rogério Ceni chega para um desafio gigante na carreira, que é assumir o time recentemente mais importante do cenário nacional, que chega com o peso de enfrentar aí pela frente 3 decisões importantes, uma de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, que é uma corrida mais longa aí de quase 4 meses, uma de brigar pelo título da Libertadores, né, pelo Bi, e enfrentando aí um desafio muito grande, que é conquistar o título que o Rogério Ceni conhece bem, que já conquistou 2 vezes como atleta, e outro que é enfrentar o próprio São Paulo pela Copa do Brasil. Eu, como torcedor, olhando fatos e dados, acho que o Rogério Ceni não tomou uma boa decisão assumindo o Flamengo nesse momento, mas olhando para o lado de oportunidade de carreira para Rogério, ele assumiu o risco de assumir o principal time do Brasil, pensando no seu plano de carreira. Então, Rogério Ceni tomou uma decisão aí que para muitos é indiscutível. Para mim, olhando fatos, é muito arriscada, mas fico na torcida para o Rogério Ceni, que ele consiga um bom trabalho e consiga aí confirmar o que muitos dizem aí que foi a decisão correta dele, que é assumir o Flamengo. Um ponto importante que eu quero colocar também, que poucos disseram, é como o Rogério Ceni consegue mais unanimidade como técnico, mesmo tendo uma carreira ainda nova, de menos de 4 anos como treinador, e não conseguiu como jogador de futebol, com 25 anos de carreira e vários recordes batidos como atleta. Então fica aí também minha crítica para a mídia, que está colocando o Rogério Ceni hoje como principal nome promissor do futebol brasileiro como técnico. Não discordo, acho que ele tem se preparado e mostrado predicados que o colocam como principal técnico aí em termos de potencial no futebol brasileiro, mas eu critico a mídia que coloca também Rogério Ceni, que colocava Rogério Ceni como um jogador que era polêmico e tudo mais, e não reconhecia o fato que era a sua carreira brilhante como jogador. Então espero que a mídia não atrapalhe aí a carreira de Rogério Ceni, colocando esse peso nele de ser o maior treinador, uma quase unanimidade perante os comentaristas, sendo que ele está começando uma carreira como técnico e muitas questões aí que a gente sabe que levam à decisão do futebol brasileiro são tomadas aí por uma mídia que atrapalha mais do que ajuda a gestão dos clubes. Então é isso, pessoal. Como torcedor, espero que o Rogério Ceni ganhe aí muito como técnico do Flamengo, menos nessa temporada, por exemplo, a Copa do Brasil e, claro, o Campeonato Brasileiro, que espero que o Diniz leve o nosso tricolor aí a um título tão esperado pela torcida. Então, galera, deixe seu comentário, se você é torcedor do São Paulo, do Flamengo, deixe a sua opinião, mas a minha opinião tá aí. Como torcedor, espero que o Rogério Ceni faça um bom trabalho perante o Flamengo, ganhe tudo que o São Paulo não estiver disputando, mas, como analista, acho que o Rogério Ceni tomou uma decisão precipitada e eu esperaria até o início da próxima temporada para tomar uma decisão dessa, mesmo sendo um cavalo selado passando na frente. Acho que o Rogério Ceni ele já passou por isso e percebeu que não era a melhor saída. Galera, um abraço e vamos que vamos. Deixa o comentário, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu!